desde a quinta-feira, 13 de maio, e o corpo foi localizado também neste domingo. A gente recebe aqui hoje, para falar um pouco sobre a prisão e as investigações até o momento, o delegado regional em Unai, João Henrique Furtado de Oliveira, o major Rodrigo Alexandre Ramos, subcomandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, e a delegada Lilian. Desculpa, doutora, a senhora pode falar o nome completo da senhora, por gentileza? Alô, tá me ouvindo? Alô, senhores, estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Lilian Rodrigues. Lilian Rodrigues. Ah, tá certo, que ela tinha saído, mas voltou. Eu passo a palavra, então, primeiramente, para o delegado regional em Unai, João Henrique Furtado de Oliveira. Por favor, doutor. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal da imprensa. Bom, infelizmente, né, na manhã de hoje, foi encontrado o corpo da vítima, a menor Ana Paula, de apenas 6 anos de idade. Desde que a Polícia Civil tomou conhecimento do desaparecimento da criança, né, imediatamente a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN de Unai, iniciaram as investigações no intuito de localizar a criança. Haja vista que, recentemente, ela, em uma outra ocasião em que ficou sozinha com o padrasto, ela teria fugido de casa e foi encontrada algumas horas depois pela Polícia Militar. Só que na ocasião não foi noticiada a prática de nenhum crime. E a gente esperava, né, inicialmente, que a história tivesse o mesmo desfecho, mas as investigações foram repassadas para a DEAN porque a gente acreditava que ela pudesse estar sendo vítima de abusos sexuais, né, uma vez que o padrasto já possuía um extenso histórico criminal nesse sentido, né? Inclusive, no ano de 2007, ele estuprou e matou a própria mãe. Depois, ainda durante o cumprimento da pena, ele obteve o benefício da saída temporária, foi até a sua cidade natal e lá foi suspeito de ter forçado uma criança de 3 anos a fazer sexo oral com ele. Então, pelo histórico, a gente acredita que ela pudesse estar fugindo dele, né, em razão de estar sendo violentada. Mas, com o término das buscas na sexta-feira, nós não tivemos nenhuma notícia do paradeiro dela. E aí, realmente, nós já começamos a trabalhar com a hipótese de ter acontecido o pior, né? Que lamentavelmente se confirmou na manhã de hoje. Em razão dessa suspeita nossa, a Delegacia de Homicídios passou a assessorar a equipe da doutora Lília, né, da DEAN, e ontem, logo pela manhã, os nossos policiais foram a campo, né, a equipe da Delegacia de Homicídios, fazendo os levantamentos preliminares aí, em busca do corpo. Inclusive, o suspeito foi ouvido também, né, negou o crime. O delegado titular, inclusive, chegou a tentar convencê-lo a indicar o paradeiro do corpo da vítima, mas ele, quase que confessando, falou que não iria produzir provas contra si mesmo, né? Então, a partir daquele momento, a gente teve quase que a certeza que, infelizmente, o pior realmente tinha acontecido, né, o que se confirmou na manhã de hoje. Após a localização do corpo da criança boiando no rio, a doutora Líria, a doutora Divan
Por que os cachorros estão latindo? Acompanharam Nunca a latindo. necrópsia, né? E o médico legista constatou que a vítima realmente foi brutalmente assassinada após ter sido molestada sexualmente. Ela teve o rompimento do hímen recentemente e teve a mandíbula fraturada, parte do tórax, esganadura no pescoço. Então, Delegado Junai aqui. uma morte muito cruel. E desde ontem, né, as polícias civil e militar estavam monitorando o suspeito e com o encontro do corpo, a polícia militar efetuou a prisão em flagrante delito. E como a polícia civil, a polícia militar, o corpo de bombeiro, de forma ininterrupta, estavam buscando encontrar o corpo e prender o suspeito. Ele foi conduzido para a delegacia de polícia e a doutora Lilian ratificou a prisão, bem como representou pela conversão da sua prisão por prisão temporária. Os dois Sputnik aí para baixo. E o doutor Edivão, titular da delegacia de homicídios, e sua equipe, né, tem um maior tempo aí para buscar o melhor esclarecimento dos fatos. Né? Agora, com ele preso, a gente acredita que vai ter mais facilidade para que as testemunhas possam falar o que sabem. As pessoas demonstraram muito medo, né, do investigado e isso também estava atrapalhando as investigações. Eu vou passar a palavra para a doutora Lília, né, como eu disse, desde sexta-feira, está aí coordenando as investigações, visando localizar o corpo da vítima, e foi ela quem presidiu a leitura do APFD e ratificou a prisão em flagrante dele. Obrigado, doutor. Eu passo a palavra agora para a doutora Lilian. Doutora Lilian, por gentileza. Doutora Lilian? Doutora Lília acabou saindo da sala. Pessoal, a doutora Lilian, inclusive, hoje está... Você está me ouvindo? Plantão? Ah, sim. Tudo bem, doutora? Estamos ouvindo. Boa noite a todos. Eu estou de plantão, sim. Estou aqui na delegacia de Unai. Como o doutor João já iniciou o questionamento aí, foi tudo que ele falou. A gente realizou essas diligências preliminares desde que teve conhecimento dos fatos. Uma equipe já foi para o local. Na sexta-feira já foi feitas algumas buscas pela equipe da DEAN, juntamente com a Polícia Militar. Posteriormente, contou com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Desde o primeiro momento, doutora, investigados... pode chegar um pouquinho para trás, por favor, que está cortando a cabeça para a televisão, fica ruim. Ah, sim, ótimo, excelente. Obrigado, desculpa. Ótimo, obrigado. Então, desde sexta-feira, a gente já iniciou as diligências aqui em Unai. Contamos com o apoio do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, que esteve no local sempre. Posteriormente, ao verificar a gravidade da situação, foi passado para a equipe da Delegacia de Homicídios especializada, e foi basicamente isso que o doutor João comentou. Basta enfatizar que, desde o primeiro momento, o investigado se mostrou muito frio com os acontecimentos, e isso levantou suspeita aos investigadores, que até mesmo ao realizar as buscas, ele simplesmente não ajudou nas buscas. Há até imagens dele deitado em um pasto, enquanto todo mundo procurava pela criança. Então, isso já mostrava uma conduta estranha por parte dele, né, que não demonstrou nenhuma preocupação. Posteriormente, foi angariados os elementos que o doutor João constou aí na entrevista dele, e, com relação a isso, com base no encontro do cadáver, foi ratificada a prisão dele nessa tarde aqui na delegacia de Unai. Muito obrigado, doutora. Eu passo a palavra para o Major Rodrigo Alexandre Ramos.
subcomandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, pode nos falar um pouco sobre o trabalho da Polícia Militar nesse caso. Por favor, Major. Boa noite a todos. A Polícia Militar recebeu o acionamento na quinta-feira, dia 13, por volta das 18 horas, e iniciou a partir daí a procura, as buscas da criança, tanto em bairros adjacentes quanto na mata próxima do rio também. E dado ao cair da noite, as buscas foram suspensas e retomadas na sexta-feira, em conjunto, dando continuidade em conjunto com a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, e já na sexta-feira à noite, foi usado lá próximo ao local onde ela havia dia no sábado, ontem, na data de ontem. Nós retomamos as procuras, demandamos o apoio do Corpo de Bombeiros novamente, inclusive acionamos uma equipe de bombeiros de Uberaba com um cão de faro para esse tipo de busca, Em determinado momento, já no final da tarde, esse cão ele deu sinal que houvesse indícios numa determinada barraca às margens do rio, bem como na própria margem do rio. Então, dado esse sinal, já hoje, na data de hoje, na parte da manhã, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas no local, inclusive com a equipe de mergulhadores, e a equipe que estava numa embarcação, inclusive, cedida pela Polícia de Meio Ambiente, localizou o corpo da criança. Como havia essa suspeição do padrasto, ele se manteve a todo momento monitorado por nossas equipes, e a partir do momento que o corpo foi localizado houve essa detecção dos indícios de violência, ele foi conduzido para a delegacia para as demais providências por parte da Polícia Civil. Fechou lá. Vendo? Muito obrigado, Major. A gente está com um número muito grande de pessoas aqui na coletiva, então vou pedir só para a gente ter paciência. Se vocês puderem fazer as perguntas ou abrindo o microfone ou pelo chat aqui do Google Meet, por gentileza. Wagner de Oliveira, Band. Posso perguntar, Alexandre? Pode sim, Wagner. Vontade. Eu só queria que o delegado ou a delegada explicasse, ele já havia matado a mãe da criança ou a própria mãe estuprada? Eu não entendi bem, por favor. Nossa Senhora, nada a ver. Existe uma ocorrência de 2007 em que o investigado teria estuprado e matado a própria mãe. E por que ele ficou solto, delegada, depois de matar a própria mãe? Nós não tivemos acesso a esses autos por ser tão antigos, mas tendo em vista o lapso temporal, provavelmente ele foi condenado e já está solto. Entendi. Pessoal, boa noite. Jefferson Sputnik, do Sputnik Voz do Povo. O pessoal está me ouvindo? Sim. Sim. Pergunta para o doutor delegado João Henrique, doutora. A mãe da criança, ela gestante, já vindo mais uma criança aí ao mundo, e a gente viu nas redes sociais que eles estão passando dificuldade nesse momento, e muitas pessoas estão perguntando qual que é a situação das crianças, que estão com ela, se tem alguma coisa nesse momento já sendo movimentada em relação à guarda dessas crianças, ou ainda não foi discutido nada com o Conselho Tutelar, a Polícia Civil de Unai, em relação também à questão da mãe, no caso, se ela sabia do comportamento do marido, tendo ciência que ele antes já tinha matado a própria mãe e a estuprado também. A genitora da vítima, ela encontrava-se hospitalizada. Doutora, só um pouquinho para trás novamente, por favor. Ela estava hospitalizada, para ganhar neném, como foi noticiado aí pela mídia, e não foi possível ainda contactar os órgãos devido à brevidade que os fatos ocorreram, mas todos os órgãos serão noticiados. A família dela já esteve aqui na delegacia hoje, já retirou o corpo, já está ciente, já está dando a assistência necessária a essa mãe. Ela encontra um pouco de dificuldade de expressar o que aconteceu realmente,
Acreditamos, num primeiro momento, isso será esclarecido no inquérito, que ela não tinha conhecimento desses fatos, e também, provavelmente, inicialmente, não temos a informação que ela era condizente com a situação, e se acontecia isso há algum tempo. Não há testemunhas ainda. O que o doutor João disse, o investigado, ele apresenta um certo grau de periculosidade, que afasta as possíveis testemunhas do caso, e agora, com a prisão dele, provavelmente vai aparecer algumas testemunhas, inclusive fazemos o apelo aí para procurarem a Polícia Civil aqui para prestar depoimentos. Mas todos os órgãos serão notificados. Doutor João Henrique, o senhor falou a respeito, em nota o MGTV, sobre ele ser um assassino da própria mãe, estuprador, e ter estuprado uma outra criança. O caso da mãe, a delegada passou a data, mas da criança a gente não tem. Ele chegou a ser condenado por essa prática? Bom, o da mãe, né, ele foi condenado e, ao que parece, já cumpriu pena. O outro caso referente ao suposto abuso da criança não ocorreu em Unai. Ele ocorreu também na comarca de São Francisco. E, ao que parece, ainda está em investigação ou em ação judicial. Na FAQ dele não consta esse crime. Nós precisamos por um REDS e o boletim de ocorrência, né? Nós faremos contato com a delegacia de São Francisco amanhã para saber como está a investigação desse crime. Obrigado, delegado. Parabéns à Polícia Civil, Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros pelo empenho no caso e aos colegas de imprensa. José Ney aqui, portal. Boa tarde, José Ney aqui, portal Unai. Foram quantos dias de investigação, de procura da criança em conjunto entre Polícia Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros? Bom, nós estamos trabalhando juntos desde a manhã de sexta-feira, tá? Sexta, sábado e domingo. Parabéns a todos aí pela agilidade de encontrar a criança, infelizmente morta, né? Parabéns. Doutor, Pessoal, boa noite. A Débora Lima... Desculpa, Erivelton, Posso pode fazer falar. a pergunta? Pode Erivelton, TV Vitoriosa, boa noite. Algum indicativo de que a outra criança, que acho que é filha, inclusive, do suspeito, pudesse ter sido também violentada? Tem algo sendo investigado nesse sentido? E uma outra pergunta, só para aproveitar a oportunidade, somente um preso, alguém mais envolvido, mesmo que com relação a essa busca, essa dificuldade na busca, enfim, a ocultar esse cadáver, algum outro envolvido? Bom, com relação à outra criança, até o momento não existe indícios, né, de que ela tenha sido molestada. Com certeza isso será objeto da nossa investigação. A outra pergunta Alguém mais preso, delegado? qual seria a outra? Se existe alguém mais preso, mesmo que não com relação à prática da violência sexual, mas, por exemplo, uma possível eventual omissão aí do cadáver. Não, a princípio nós estamos trabalhando com a hipótese de que tenha sido ele o autor. Não existe, até o momento, indícios da participação de nenhum outro indivíduo. Com certeza isso será também objeto da nossa... Wallace, TV Paranaíba aqui de Uberlândia. O senhor tinha falado lá no início, só para ficar um pouquinho mais claro, além, então, dela ter sido violentada, ela sofreu uma série de torturas aí, até acabar morrendo. Sim, ela foi bastante detida, né? Como eu disse, ela foi violentada, ela foi esganada, ela teve compressão no tórax, o queixo dela, a mandíbula dela foi quebrada também. Então, realmente, ela sofreu muito.
antes de morrer. Ela foi jogada no rio, está morta. Ela não tinha sinais de afogamento, não. Delegado, mais uma pergunta aqui, Jefferson Sputnik, Voz do Povo. Em relação ao comportamento dele no local durante as buscas, os populares ajudaram nas buscas. A polícia observou se a vizinhança, as pessoas próximas ali, se eles já tinham alguma suspeita de alguma violência doméstica envolvendo aí o autor. Foi observado, o autor passou a ser realmente suspeito a partir do momento que foi verificado que ele já havia sido condenado anteriormente pelo assassinato da própria mãe e pelo estupro também da própria mãe? Sim, no decorrer das investigações, algumas testemunhas trouxeram para nós que a criança não se sentia à vontade, né, em ficar sozinha com ele. Então, em razão desses fatos, nós passamos a suspeitar que ela pudesse estar sendo vítima de abusos sexuais. A partir de amanhã, nós intensificaremos, né, as oitivas das testemunhas para concluir aí as investigações com provas robustas da efetiva participação do suspeito no crime. Delegado, o senhor ouviu o autor hoje, logo que ele foi preso, ele confessa ter praticado ou ele nega a prática? Suspeita-se de alguém mais envolvido com ele, algum cúmplice, alguma coisa? Não, eu ouvi ele hoje, ele foi ouvido ontem pelo delegado da Delegacia Especializada de Homicídios, hoje ele foi ouvido novamente na lavratura do flagrante e ele nega os fatos. Já foi ouvido algumas vezes e sempre apresenta a mesma versão, sempre muito frio e nega os fatos. Por enquanto, as investigações estão na fase inicial, ainda não há indício da participação de mais alguém no crime. Olá, gente, aqui é Igor da Inter TV Grande Minas, daqui da cidade de Unai. Só para deixar um pouquinho mais bem claro da questão, por exemplo, ele comenta lá desde o início de que a criança foi sumida ali na quinta-feira, a partir de 15 horas, né? Entrou em contato somente com a Polícia Militar, acredito que a partir das 6 da tarde. E nesse tempo aí, parece que tinha tinha um outro colega que estava trabalhando com ele. No caso, esse colega falou alguma coisa, já foi ouvido pela delegacia, alguma coisa sobre isso? Talvez seria outro suspeito ou não? Delegada, seu áudio está fechado, delegada. Esse colega que estaria lá próximo foi ouvido, sim. Ele teria saído e vindo ao hospital para trazer uma documentação. Então, a princípio, ele não se apresenta como um suspeito para a gente. Mas haverá um inquérito, gente, e isso será apurado ao longo do inquérito e poderá mudar a versão dos fatos. Só para entender, doutora, desculpa confirmar só nesse ponto, que, por exemplo, a criança, então, até quando o colega estava na casa, ela estava ainda lá. Então, isso pode ter acontecido quando esse colega saiu ali da casa, o crime exatamente, ou talvez um horário ali de crime, isso pode ser levantado? Sim, ele foi visto com essa criança às 11 horas e posteriormente essa criança teria sido vista novamente às 3 horas da tarde. Então, se ele chegou a comunicar à Polícia Militar cerca de 18 horas, ele nesse lapso temporal que possivelmente tenha ocorrido o crime. Lembrando que assim que ele foi comunicado, a Polícia Militar já iniciou as buscas, então ele já estaria com o pessoal aí da Polícia Militar. Não, beleza, então obrigado, doutora, pela resposta. Só uma dúvida aqui, doutora. Quem comunicou o desaparecimento da criança foi o suspeito, o padrasto, ou foi o amigo dele? Não, foi o padrasto que comunicou, que ligou para a Polícia Militar e acionou a Polícia Militar quanto ao desaparecimento da menor. Ok, obrigado. Delegada, doutora Lília, no caso aí ele vai responder por assassinato, abuso, ocultação de cadáver. A senhora pode esclarecer para a gente as qualificações que ele vai estar sendo? Num primeiro momento, a gente foi feita a necrópsia na data de hoje.
demora um tempo esse laudo, que é muito complexo, ainda mais com o tanto de lesões que a criança apresentava, né, que o cadáver apresentava. No primeiro momento, ele foi flagrado apenas no artigo 121, no homicídio, já que eu não tinha o laudo para comprovar a materialidade do crime sexual. E posteriormente também será apurado a ocultação do cadáver, já que não temos mais elementos, e será investigado agora a apresentação de testemunhas, dos fatos, entre outras diligências que serão realizadas ao longo do inquérito. Pessoal, só para dar oportunidade aqui também para os questionamentos que estão chegando pelo chat, a Débora Lima, do estado de Minas, pede para confirmar a situação de parentesco, né? Se ele realmente era padrasto da criança, se eles viviam juntos na mesma casa, né? E como a criança, como a mãe da criança está reagindo diante dessa situação. Sim, de fato, eles viviam na mesma casa, ele já morava aqui há algum tempo com a mãe da criança, e a mãe da criança, como eu disse, estava hospitalizada, ela saiu do hospital ontem, ela está meio consternada ainda com a situação, e ela nem foi colhida a oitiva dela ainda, só entrevistas informais, devido ao estado que ela se encontra, e confirmo sim o grau de parentesco, ele era padrasto da menina, ele cuidava dela, ela ficava algumas vezes sozinha ele ficava algumas vezes sozinho com a criança, e a mãe será ouvida posteriormente. Obrigado, doutor. A Miriam, do FM Repórter Paracatu, pergunta se já tinha havido algum outro registro de tentativa de abuso da vítima, se chegou a ter alguma outra ocorrência nesse sentido. Não. Não há nenhuma ocorrência registrada nesse sentido com relação à vítima. Apenas existe os registros que ela teria desaparecido e que teria sido encontrada. Complicado, né? Apenas isso. Complicado demais. A Miriam continua a pergunta se existe já algum indício de que a mãe poderia ser investigada por suposta conivência ou por saber e não denunciar de possíveis abusos, se é possível falar sobre isso. Num primeiro momento, não. O Vitor Fornese pede para confirmar a informação de que a mãe ganhou o bebê neste sábado? Isso. Confirmado. O Rafael Rocha pergunta para ele entender como foi a ocorrência, se o padrasto aproveitou que a mãe da menina estava internada e cometeu o crime. De acordo com as investigações preliminares, sim, foi isso que aconteceu. E aí ele pergunta por que a mãe estava hospitalizada, porque ela ia receber o neném, não é isso? Isso, exatamente. Doutora, Ailton Pinheiro falando, Web Rádio Cidade Paracatu, programa Rota do Crime. Antes de mais nada, boa noite a todos os presentes aí. Em especial, gostaria de cumprimentar aí a Polícia Civil, e a Polícia Militar e os militares do Corpo de Bombeiros, que juntos vocês fizeram um excelente trabalho nas buscas incessantes por essa criança e, infelizmente, foi encontrada nessa situação. A frieza desse indivíduo, doutora, chamou a atenção de vocês. A partir de que momento vocês passaram a ter esse cidadão aí quanto suspeito diante da dinâmica desse crime? Como já até falaram, desde o primeiro momento, ao consultar a FAC, a ficha de antecedentes criminais do investigado, notou-se que ele tem um histórico de registros de crimes sexuais em sua ficha de antecedentes. Com base nisso, foi feita entrevistas, os policiais militares que estavam no local conversaram com ele, foi uma equipe de investigadores da Delegacia de Atendimento à Mulher no local,
passou a sexta-feira toda lá com ele, e em vários momentos percebeu-se a frieza do investigado. E isso levantou suspeitas com relação a ele. Doutora. E a partir daí deu continuidade. Oi? Doutora, só alguns questionamentos aqui. A senhora disse que ainda vocês não tiveram muito tempo, né, de colher informações junto com a mãe, né, dessa vítima, dessa criança, né, pelo fato de ela estar hospitalizada. Mas vocês sabem há quanto tempo eles estavam juntos? Quantos filhos ela tem? E se essa última criança, naturalmente, que ela deu à luz, é fruto dessa relação com ele? Isso. Eles estavam juntos há cerca de 6 anos. Possivelmente desde que ele saiu da cadeia cumprindo a pena daquele homicídio que foi relacionado, que foi por progressão de regime. Ele cuida da criança, a criança não é filha dele, desde que ela tinha exatamente 1 ano e 8 meses. Segundo ele a tinha como filha dele, entendeu? E agora eles tiveram um bebê, né, que nasceu agora. Para quem estupra a própria mãe e estuprar e matar a enteada, para ele não chega a ser nada, né, doutora? É uma relação monstro e ser humano, e muitas pessoas questionaram a mãe a respeito de se ela conhecia esse passado temeroso dele, esse passado de horror, e a coragem dela de colocar esse monstro junto com a sua filha e ainda ter mais filhos com esse monstro. Acho que é a melhor qualificação que a gente tem para ele hoje. Realmente é uma situação muito complicada. Boa noite, Luiz Borjão do Conheço Unaí. Saiu vários boatos, doutora, que essa mulher tinha deficiência intelectual. A senhora tem ciência da faculdade mental dela? Olha, a princípio, sim, eu tenho ciência desse fato. Só que o que acontece? Eu não posso te falar o grau dessa deficiência, porque primeiro que a gente não teve acesso a exames, apenas conversamos em entrevistas, como eu disse, entendeu? Ela não foi ouvida em sede policial ainda. E não sabemos o grau dessa deficiência, mas a Polícia Civil já tem ciência disso, e é uma coisa assim que é melhor não ser exposta, né? Por questão de intimidade dos envolvidos na situação. Doutora, o Rafael do Tempo pergunta sobre o quadro atual de saúde da mãe. Seria rotina mesmo do acompanhamento pós-parto? A senhora tem informação sobre isso? Isso. Não? Ela está... Eu tenho sim. A família esteve aqui hoje para liberar o cadáver e ela está em normal. Ela está tudo bem com ela. Ele pergunta sobre a prisão anterior do padrasto. São Francisco, doutora? Exatamente. Ele foi preso em 2007, lá na cidade de São Francisco. Uma prisão em flagrante que aconteceu lá. Entendeu? Ele ficou preso por vários anos por isso. Mais alguma dúvida, pessoal? No momento dessa prisão desse indivíduo aí, não havia nada em desfavor dele, né? Ele estava em dias com a justiça? Sim, ele estava em dia com a justiça. Como eu disse, ele foi preso em 2007 pelo crime contra a própria mãe, né? Por estupro e homicídio. E ele foi desligado do sistema prisional no ano de 2014 pelo cumprimento da pena e progressão do regime. Esta é a única passagem que ele possui em sua ficha de antecedentes. Como o Dr. João disse, posteriormente foi registrado um REDS acusando de abuso sexual contra uma criança de 3 anos, mas isso ainda está em andamento até os dias atuais. Ele está detido no presídio local, doutor, em Unaí mesmo? Ou vai aguardar o posicionamento da justiça? Não, ele foi preso em flagrante e já conduzimos ele para o presídio local.
Rafael do Tempo pergunta se os vizinhos do casal já foram ouvidos em relação a se eles relataram algo suspeito. A maioria das testemunhas que nós conseguimos angariar nesse pouco tempo, gente, porque é muito pouco tempo, já foram ouvidos alguns, e, como eu disse, deixo um apelo para que, se há alguma testemunha que saiba de alguma coisa, que possa ajudar nas investigações, que procure a Polícia Civil. Nós estamos aqui, vem aqui amanhã para prestar depoimento. Agora que ele está preso, deve ficar preso por um bom tempo. Obrigado, doutora. O Jornal Tempo pergunta se esse suposto abuso contra uma criança de 3 anos, ao qual ele é investigado também, se também é em São Francisco? Isso, na cidade de São Francisco, no ano de 2013. Ok, pessoal. Mais alguma dúvida? Como a doutora disse, esclareceu, é uma investigação em andamento ainda, né? Então, a gente deve ter mais informações quando da conclusão do inquérito. Eu vi uma pergunta aqui sobre o resultado da perícia. Ainda é cedo, né, doutora, para falar sobre isso? Doutora? Alexandre, pois o não, doutor. Ficou pronto ainda, né? Uhum. Nós tivemos as informações, né, que nos foram repassadas pelo médico legista, que foram as que eu já divulguei anteriormente, mas os laudos de encontro de cadáver e de necrópsia ainda estão sendo confeccionados. Doutora, a idade dele é 36 anos, não é isso? Isso. A gente não divulga nome em razão da lei de abuso de autoridade, mas o Tempo pergunta se pode ser divulgado profissão. A profissão dele eu não sei informar. O doutor Edivan foi quem procedeu à oitiva dele, e esse detalhe eu realmente agora no momento eu não sei não. Sem problemas, doutor. Ô, doutor, pessoal, eu agradeço. Pois com base... Oi, desculpa. Pode com falar. Base pode nessa... falar. Na lei de abuso de autoridade, a lei 13.869/2019, tem uma portaria de 2 de fevereiro de 2020 que prevê a divulgação, aí, inclusive na tentativa de buscar novas vítimas, né, desse suspeito aí. Nesse caso, com base nessa própria lei, seria viável a apresentação da identificação quanto da imagem do suspeito na tentativa de encontrar novas vítimas desse agressor aí, doutor. Não seria possível a gente estar utilizando essa brecha na lei para poder estar tentando, de certa forma, ajudar na identificação de novas vítimas desse criminoso? Ailton, isso daí com certeza será analisado, né, durante as investigações, e se nós vislumbrarmos a necessidade, com certeza o doutor Edivan fará a representação, né, junto à Justiça, pedindo autorização para que a fotografia e a qualificação do suspeito seja divulgada. Doutor João Henrique, para finalizar, o pessoal que acabou chegando atrasado e para o público que está nos assistindo, a gente está transmitindo ao vivo em nossas plataformas, eu gostaria que o senhor fizesse um resumo do tudo, do acontecido, do sumiço, as buscas, a criança encontrada e da forma que ela foi encontrada, né, que a doutora Lilian apresentou, né, dos hematomas, tudo que foi registrado, só para a gente finalizar. E Sputnik Voz do Povo agradece a oportunidade de estar aqui com os senhores. Bom, como nós já dissemos, né, foi registrado o desaparecimento da vítima na tarde da quinta-feira, da última quinta-feira. Na manhã de sexta-feira,
Então, logo a Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos, imediatamente a equipe da DEAN, né, presidida pela doutora Lilian, iniciou as investigações no intuito de localizar a criança. A princípio, nós acreditávamos que ela tivesse fugido de casa em razão de estar sendo molestada pelo autor. A gente passou a suspeitar desse fato em razão da folha de antecedentes criminais dele, bem como de algumas informações que chegaram para nós. Inclusive, ela teria fugido de casa em uma outra ocasião, quando ficou sozinha com ele. Ou seja, ela não se sentia à vontade de ficar sozinha com ele. Mas, infelizmente, na tarde de sexta-feira, nós não obtivemos nenhuma notícia sobre o paradeiro dela, né? Essa busca foi feita em parceria com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, e aí nós já começamos a achar que o pior realmente pudesse ter acontecido, né? O que se confirmou na manhã de hoje. Com base nessa nossa suspeita, a equipe de homicídios passou a assessorar a Delegacia Especializada de Atendimento a Mulheres, de Unaí, a DEAN, e ontem mesmo já iniciaram as investigações durante todo o dia. Estiveram na mata, estiveram ouvindo o suspeito, ouvindo testemunhas, no intuito de esclarecer os fatos, né? E, infelizmente, na manhã de hoje, o corpo da vítima foi encontrado boiando no rio, né? Na sequência, foi feita a necrópsia e o médico legista constatou que a vítima foi, sim, abusada sexualmente. Ela teve o rompimento do ímen recentemente e também ela foi esganada. Ela teve o maxilar quebrado, o tórax esganado, ou seja, ela foi bastante agredida, né, antes de ser assassinada. Ela foi assassinada antes de ser jogada nas águas do rio. Ela não morreu por afogamento, mas sim por asfixia mecânica, pelas agressões que sofreu. Como o suspeito já havia sido ouvido ontem, a Polícia Civil solicitou o apoio da Polícia Militar para que mantivesse a campana na residência onde ele foi deixado, para que, na eventualidade do corpo ser localizado na manhã de hoje, fosse lavrado o respectivo APF-D. Com conta do cadáver, né, a Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante do conduzido, apresentando à delegacia, e a doutora Lilian, por sua vez, lavrou o flagrante, ratificando a sua prisão e representando pela conversão do flagrante em prisão temporária, pelo prazo de 30 dias, para que o doutor Edilvan tenha mais tempo para concluir as investigações. Obrigado, doutor. Eu tenho uma pergunta aqui que agora é direcionada para o Major Rodrigo. Gostaria que ele falasse um pouco como foi o momento da prisão do autor, qual a reação dele, Major. Boa noite mais uma vez a todos, né? Como já foi dito, desde o início dos fatos, do acionamento da Polícia Militar, a gente deu continuidade às buscas e, dada a suspeição dele, né, dos indícios que foram surgindo, nós começamos a fazer um monitoramento dele em conjunto com a Polícia Civil, né? A Polícia Civil tomou o termo de declarações dele ontem e, a partir daí, nós já passamos a acompanhá-lo, fazendo o monitoramento da residência e, tendo em vista os sinais de violência que foram detectados na necrópsia, né, no exame de necrópsia nessa data, foi feita a prisão dele na residência onde ele se encontrava e encaminhado para a delegacia para as demais providências. Durante o momento da prisão dele, não houve reação, foi tranquilo. Ele, conforme já foi dito aí pela doutora Lília, né, ele é bastante frio, não demonstra preocupação alguma, né? Então, a prisão dele foi de forma tranquila, não houve reação. Obrigado, Major.
Pessoal, em nome da Polícia Civil, eu agradeço a participação de todos da imprensa, em especial ao delegado regional em Unai, pela disponibilidade em falar com a gente, o Major Rodrigo, representando a Polícia Militar. Agradeço também em nome da Polícia Civil, eu trabalho em parceria com o Corpo de Bombeiros durante as buscas, e desejo um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado pela participação.